Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 12. Um carro viaja 50 km para leste, 30 km para o norte e 25 km em uma direção 30 graus a leste do norte. Desenhe o diagrama vetorial e determine, letra A, o módulo e B, o ângulo do deslocamento do carro em relação ao ponto de partida. Como já fizemos antes, para obtermos o vetor deslocamento em relação ao ponto de partida, desenhamos o primeiro vetor e, a partir do segundo, colocamos um vetor começando no final do vetor anterior. O primeiro deslocamento, A, é de 50 km para leste. A partir do final deste vetor, desenhamos o segundo deslocamento B, que é de 30 km para o norte. A partir do final deste, desenhamos o terceiro deslocamento C, de 25 km, cuja direção é de 30 graus a partir do norte para o leste. Então, o ângulo entre o vetor e a direção horizontal positiva é de 60 graus. Vamos chamar de S o vetor que representa o deslocamento total, de modo que o vetor S vai ser o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. O vetor S pode ser traçado do início do primeiro vetor até o final do último vetor, conforme mostra a figura. Escrevendo os vetores na notação de vetores unitários, eles se tornam: o vetor A é horizontal e para a direita. E podemos expressá-lo como o vetor A vai ser 50 km na direção I. O vetor B é vertical e para cima, e podemos expressá-lo como o vetor B vai ser 30 km na direção J. O vetor C tem componentes horizontais e verticais, e vimos que, se medirmos o ângulo do vetor a partir do eixo horizontal positivo, suas componentes podem ser expressas como: o Cx vai ser o C cosseno do ângulo, θ, e o Cy vai ser C seno de θ. Então, este vetor pode ser expresso como: o vetor C vai ser C cosseno de 60 graus na direção I, mais C seno de 60 graus na direção J. Substituindo pelos valores do seno e do cosseno do ângulo, fica 25 km vezes, que é o módulo de C, né? Vezes 0,5, que é o cosseno de 60 graus na direção I, mais 25 km vezes 0,866 na direção J, que é o seno de 60 graus. Então, o vetor C vai ser 25 vezes 0,5 dá 12,5 km na direção I, mais 25 vezes 0,866 dá 21,65 km na direção J. Somando esses vetores escritos nessa notação, o vetor S vai ser 50 km na direção I, mais 30 km na direção J, mais 12,5 km na direção I, mais 21,65 km na direção J. Se a gente somar os termos que tem a direção I, 50 mais 12,5 dá 62,5 km na direção I, e 30 km mais 21,65 km que estão na direção J dá 51,65 km na direção J. O módulo do vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, o módulo de S vai ser a raiz quadrada de 62,5 km elevado ao quadrado mais 51,65 km elevado ao quadrado, que dá raiz quadrada de 3.906 km quadrados mais 2.667 km quadrados, que dá 6.576 km quadrados. Extraindo essa raiz aí dá 81,07 km. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais do problema, ele se torna S igual a 81 km. Como já dissemos antes, a tangente do ângulo do vetor é igual à razão entre sua componente vertical e sua componente horizontal. Então, a tangente de θ vai ser o SY sobre o SX. 51,65 dividido por 62,5,
que dá 0,8264. Então, o ângulo é o arco cuja tangente tem esse valor. O θ é o arco tangente de 0,8264, que dá 39,67 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 40 graus.